GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco já em imagens nos estúdios da Clube, nesta manhã de quinta-feira, Ju Alano e Nani Urbani. Mariana Urbani e Juliana Alano conosco da Central de Negócios para falar sobre um tema que é muito importante, né, Cabelo? Saúde mental, NR1 e muito mais. Novamente, bom dia, meninas, bem-vindas. Bom dia, Mari, bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho, bom dia, ouvintes. Sempre um prazer receber vocês aqui, né? Pelo conteúdo, pela amizade que a gente tem, né? E os papos de bastidores são os melhores, né? Tem coisa que não dá pra falar, mas enfim. Meninas, a gente tem que falar sobre NR1, saúde mental, uma coisa tão em voga. E eu acho que a gente tem que começar, vamos lá pelo início, né? O que é a famosa NR1, que as empresas tanto, né, se perguntam como que eu faço pra me adaptar. Mas primeiramente, o que é a NR1? E onde é que ela vai bater no caixa, né, Ju? Que eu sei que é lá onde a coisa aperta, né, Ju? Então, a NR01, né, eu escuto, Mari, agora está vindo uma nova norma regulamentadora. Eu digo, não, ela já existe, né? Existe desde 1978, já iniciou as NRs, uma proteção ao trabalhador, né, em relação à saúde e física, né, muito voltada à saúde física, à ergonomia, ao trabalho em altura, ao trabalho na parte elétrica, enfim. E aí, ao longo dos anos, foram evoluindo. E como, né, hoje não é novidade, a gente sabe que a gente vive num momento onde a saúde mental, ela vem, né, os transtornos, eles vêm aumentando a cada ano. Depois eu trago um pouco de dados ali de afastamentos de transtornos mentais no trabalho. Então a NR, ela já existe, ela é a mãe das normas. E o que se acrescentou e o que se falou para entrar em vigor em 2025? Trazer os riscos psicossociais para o ambiente de trabalho, não só mais o risco da ergonomia, o risco físico, biológico e químico, como até então era tratado as NRs. O que é então? 2022 tiveram em torno de 178 mil afastamentos por transtornos mentais do trabalho. Em 2024, esse número subiu para 474.800 pessoas afastadas por transtornos mentais. Triplicou. Em 2025 já chegou a 508 mil. E já se fala assim a chegar perto de 1 milhão. Então, o que hoje eu vejo assim, a NR, ela tem dois vieses. Né? Tem o viés legal, da parte legal, agora o Ministério do Trabalho e Educação, ele vai cobrar, né, das empresas, que as empresas façam algo, vão fiscalizar e vão exigir, né, que dentro do programa de gerenciamento de riscos esteja os riscos psicossociais. E tem o viés social, né? O que eu vejo como viés social? O que as empresas também podem fazer, né, para ajudar essas pessoas, para melhorar o ambiente de trabalho e que não perca, né, Ju, falando da parte financeira, porque funcionário afastado, falta de produtividade, faltas, atestado, a gente sabe que isso também tem um reflexo no financeiro. E que muitas vezes é oculto, né? Porque a gente não mensura esse afastamento, o quanto a baixa de produtividade acaba afetando. Demora então, para aparecer, né? Um dos primeiros aspectos que aparece de forma até oculta no caixa é justamente esse do turnover, do afastamento, né? Da própria questão do absenteísmo. Exatamente. Então, né, a Central de Negócios hoje e a Mari, eu não estou olhando o viés legal. Eu entendo o viés legal, eu sei onde que a normativa exige e é muito importante falar que ela não foca o indivíduo. Eu não foco o adoecimento do fulano que está na empresa. Ela foca o ambiente de trabalho. Então, hoje, por isso que eu digo que tem dois caminhos. Tem o legal, tu vai fazer uma análise do ambiente, como tal ambiente organizacional, e vai vir um diagnóstico referente a algumas questões do ambiente, como jornada de trabalho, papéis e responsabilidades, apoio ou não das lideranças, metas. Então, tem ali as normativas que vão tá dentro desse diagnóstico legal. E tem os programas hoje e tem a parte muito mais social da empresa em investir no colaborador realmente, em olhar para as pessoas e trazer ações que vão mitigar, né, os transtornos, que vão ajudar. Então, quanto melhor for o ambiente de trabalho, quanto mais tu trabalhar a cultura da empresa, o ambiente, olhar a carga horária, tu vai conseguir ajudar também as pessoas.
não quer dizer que, mas o colaborador, o problema já está em casa, ele já tem um histórico de depressão, ele já tem um histórico de burnout, de ansiedade, né, de alguns transtornos. Sim, tem pessoas que já biologicamente já têm. Tem fatores também socioeconômicos, que hoje a gente não pode deixar de lado. Ele, inclusive, é um dos fatores que mais trazem transtornos mentais. O ambiente de trabalho está entre terceiro e quarto, mas ele também está ali. Então, se tu for olhar, é um todo. Né? Não é só olhar a empresa separado, isolado. Sim, as 7 horas que ele fica aqui é uma coisa, o resto do dia é outra e é o resto do dia. Mas é a empresa que está adoecendo? Não digo que seja a empresa, mas talvez o ambiente ele está contribuindo sim. Não está ajudando. Não está ajudando. Então, também pode ser um fator que hoje causa o estresse, o burnout, a depressão, a ansiedade, enfim. Aí a gente começa a puxar o leque das doenças. Então, hoje, o que nós da Central de Negócios, o que hoje a Mari faz, né? Qual é o nosso trabalho hoje? É implantar nas empresas ações voltadas ao ambiente de trabalho e apoio psicológico para as pessoas e para as equipes, principalmente para as lideranças. É trabalhar a cultura. Então, hoje eu não olho a normativa técnica, o legal. Isso é medicina e saúde do trabalho, as empresas especialistas nessa área estão olhando. Eu olho o quê? O diagnóstico que veio, que está vindo, né, no PGR, e desse diagnóstico a gente implanta ações para melhorar o ambiente de trabalho. E também, como eu digo assim, como um plus, e um plus muito social, muito que empresas estão investindo, é olhar um pouco além desse diagnóstico e sim, muitas empresas hoje têm o apoio psicológico, tem um psicólogo organizacional ou um psicólogo clínico mesmo que está dentro da empresa e também faz alguns atendimentos individuais, né? Isso de acordo, claro, com o empresário, né? Fecha um pacote. Então, hoje a Central de Negócios tem parceiros para vender programas voltados, sim, a atender a NR01. E aí, quando a gente fala de caixa, né? Falamos lá do primeiro aspecto, a Mari falou da questão legal. Onde que entra a questão financeira no legal? A gente evita multas trabalhistas, né? Porque isso vai ser fiscalizado. A gente entende que isso vai acontecer. E também processos, né? Por danos morais. E no outro viés, que daí entra a questão do cunho social, a gente também está falando de produtividade. A gente sabe, a Mari falou da questão da educação financeira, né? Ou seja, o cara vai trabalhar, se ele tem problemas já lá na questão de educação financeira, se ele vai para o trabalho só pensando no trabalho, só no pagar os boletos, o quanto ele produz? Qual é a qualidade de vida no trabalho que se tem? Então, a gente brinca, né, Mari? Porque a gente já fala de qualidade de vida no trabalho lá atrás, não é coisa recente. O que ganhou corpo agora é que realmente vai ser fiscalizado, que isso vai precisar ser implementado dentro das empresas. E a gente faz isso de uma forma lá na Central que tem para todos os aspectos, né, Mari? Porque como o programa da NR1 ele é modulado, o cara pode contratar um pacote completo, como ele também pode contratar apenas alguns módulos que sejam necessários para aquela dor imediata. Então, tem para todos os tipos de investimento que a empresa vai ser necessário fazer, né, Mari? Isso aí, exatamente. Até sobre isso, né? A gente conversa muito hoje, a saúde mental, a gente não pode nunca deixar de lado, né? Como tu faz para identificar, por exemplo, dentro de uma empresa, como vocês falam muito em cultura, né? Na cultura da empresa, como que tu faz para identificar que uma empresa tem uma real necessidade de cuidar mais desse aspecto? Tem alguma uma característica ou tu é mais no papo com as lideranças, com o próprio, muitas vezes o gestor, o dono que não se preocupa com isso? Tem ainda aquele cara que diz, isso é frescura, isso não precisa, né, saúde mental, isso é, como tu falaste, né, em casa. Tem muita gente que ainda tem eu não vou dizer preconceito, mas um pré-conceito. Existe, sim. Claro que a gente essa cultura já vem mudando, né, ao longo dos anos. Eu e a Ju, como a gente já tem uma caminhada bem de uns 20 anos, né, trabalhando mesmo. Então a gente começou em 2000, eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos. Então eu não, naquela época não se falava, né, tinha que trabalhar. Sim. Hoje o cenário mudou. Naquela época você dizia que era frescura, né? Era frescura, né? Não, problema, não, isso é frescura. Tanto é que quando eu entrei, acho que era 48 horas semanais.
baixou para 44, agora estão falando em baixar para 40, 40, né? fala em 40, exato. Então, esse aspecto mesmo, assim, eu não sei bem quantificar ali quanto realmente, assim, teria que diminuir as horas, se o problema está nas horas de trabalho, enfim. Mas como eu trabalho na área de recursos humanos, então quando tu entra numa empresa, tu escuta, eu digo assim, é um setor que tu escuta tudo. Tu escuta o empresário, o dono, tu escuta os líderes, tu escuta o colaborador lá da operação, e é ali que tu começa a filtrar e entender um pouco da cultura. Então, assim, a empresa é familiar, a empresa não é familiar, a empresa já tem processos claros, a empresa não tem processos claros. Então, a comunicação, ela diz muito da cultura da empresa. E ali tu começa a entender os conflitos, né? Eu ia dizer, né, principalmente tu consegue identificar na questão do ambiente, né? Tu já sente de certa forma, tu não precisa nem de uma ferramenta aplicada, tu entra no ambiente de trabalho e tu já consegue ver de alguma forma o que já tem no ar, né? Então, claro que depois aí entra o trabalho da Mari de identificar isso e inclusive de construir isso, né, Mari? Porque muitas empresas procuram a central de negócios e os trabalhos da Mari justamente por onde é que eu começo a organizar tudo isso, né? Então tem todo um mapeamento, uma consultoria, um acompanhamento também para te organizar. E automaticamente tu organizando os processos internos, sabendo quais são as funções que essas pessoas estão, onde colocar, porque muitas vezes tu tem talentos dentro da empresa que estão alocados em locais errados, né? O cara tá lá numa área que não tem nada a ver com o perfil dele e que ele poderia estar rendendo, estaria muito mais feliz se ele tivesse em outra. Então, todos esses aspectos a Mari consegue trabalhar no dia a dia dentro da consultoria também. E aí a gente precisa de uma coisa que eu acho que é essencial, né? Que é a vontade dos gestores e das lideranças de melhorar isso, né? Porque tem a frase clássica, até fui pesquisar de quem que era, porque era óbvio que era do Peter Drucker, né? Que é a clássica, a cultura como estratégia no café da manhã, né? Não adianta tu sair no final do dia com tudo pronto, tudo organizado, se as lideranças deixarem de lado e os gestores disserem, não, isso aí tá, beleza. Porque muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Os donos das empresas, os gestores, CEOs, vamos dizer nomes mais pomposos atualmente, não aceitam que chegue uma pessoa, muitas vezes, né? A pessoa precisa querer mudar também, né, meninas? Precisa. Senão não muda. E foi Esse desejo tem que vir de quem manda. Essa é a realidade. Tem que vir. Se a pessoa que está lá, que tem autoridade, que tem o domínio, se essa pessoa não enxergar que precisa mudar, vai ser muito difícil. Mas também, assim, não é do dia para noite. É um trabalho que tem que ser construído. Quando eu fiz o meu TCC, né, no curso de administração, eu trabalhava na empresa da família e ainda brincavam comigo, né, que eu adorava um organograma. Mas eu não era que eu olhava o organograma, eu fiz todo o meu TCC2 baseado em descrições de cargos. Porque o que eu queria olhar? Vamos entender onde está cada um aqui dentro. Qual que é a função? Vamos entender qual é a função para não dar conflito de comunicação, para as pessoas que estão trabalhando conosco também entenderem a quem elas devem se dirigir, qual que é o caminho. Isso é o que é cultura, é comunicação organizacional, é processos e são pessoas. Não adianta, né? Eu digo processos, pessoas e cultura, um vai dependendo do outro. E uma empresa se faz de pessoas, né? Por mais que a gente queira implementar isso, se tu não tem a pessoa, esquece, né? Por mais que em 2026 a gente fale de IA e não sei o quê, se tu não tem as pessoas colocadas nos lugares certos, a coisa não vai funcionar, né? E o que a gente também percebe? Não adianta tu trazer alguém especialista para te ajudar quanto a equipe se o próprio empresário não está lá acompanhando. A equipe vai dizer, tá, mas o cara mais interessado, que é o dono da empresa, não está aqui acompanhando isso. Como é que o cara vai cobrar? Como é que o cara vai acompanhar e ajudar se ele não se qualifica? Então é muito importante que quando a empresa, o empresário contrata algum tipo de serviço, que ele acompanhe junto com a equipe dele o que está sendo implementado. Porque senão ele vai ficar no escuro igual. E o investimento não vai ter valido a pena, não valeu a pena o investimento, mas o cara não tá lá acompanhando para depois no dia a dia aplicar, porque você vai lá, faz um trabalho e depois quem vai ter que botar isso para rodar vai ser a empresa, o empresário e os seus colaboradores, né, Mari? Isso aí. E o líder, hoje ele tem um papel fundamental. E o empresário, ele pode até não estar lá no dia a dia, né? Ele, com certeza, pegar o empresário, ele tem que estar pensando no negócio. É o que eu digo assim, o empresário tem que estar pensando no negócio. Ele tem que ter pessoas boas com ele, mas ele tem que dar o ok. Ele tem que validar e dar autonomia aos gestores, aos líderes, para que os líderes sigam o trabalho. Sim. Ele não precisa estar ele lá, né? Não adianta ficar centralizando tudo, né? Isso. Tem que delegar
mas também tem que dar autonomia e confiar nas pessoas. E claro, né, não digo assim, vou confiar agora, tenho... Não, vamos criar um caminho nessa confiança. Vamos ver, assim, hoje, quem é o principal gestor abaixo do empresário. Então, vamos colocar nele ali algumas responsabilidades e depois, aos poucos, a gente vai delegando. Mas é um caminho, né? Não é do dia para a noite, mas a cultura da empresa hoje, e eu estava até lendo, né? Falou antes, IA, essa semana eu estava pesquisando ali, vamos botar uma frasezinha ali para falar um pouquinho mais bonitinha, né? Aí a IA trouxe assim... Uma empresa muitas vezes não fecha as portas por só má gestão financeira, mas também por má gestão humana. Afeta em várias pontas, né? É um assunto que realmente está cada vez mais em voga e por isso que a gente faz questão de abrir sempre as portas, né? Quando as meninas quiserem voltar e novamente trazer esse tema, a gente vai fazer questão de ampliar cada vez mais, porque é um tema que, enfim, afeta a todos nós. 8h19, a gente já está com o nosso tempo estourado. Agradecer a Ju, a Mari. Só antes, a Ju tem um recado para dar, né? É justamente pensando nisso tudo, de como qualificar mais o empresário para ele entender que de fato isso está vindo e que precisa olhar com mais atenção. A Central de Negócios montou um programa de gestão, né, voltado para áreas de gestão de pessoas, finanças e inteligência artificial, que vai começar agora no dia 16 de abril. Todos os encontros são semanais, nas quintas-feiras, das 18h30 até as 20h30, no Espaço Sicredi, aqui da João Pessoa, em Canela. E esse programa ele é gratuito, ou seja, são os profissionais da Central de Negócios que se dispõem do seu tempo para ir contribuir com a nossa comunidade. Então, a gente entende que é o nosso projeto social de 2026, como a Central de Negócios está podendo ajudar um pouquinho mais o nosso empresariado. Então, totalmente gratuito, é só fazer a inscrição, pode entrar em contato comigo, com a Mari, com a Central de Negócios, com a nossa equipe comercial e entender como garantir a sua vaga. Além disso, o pessoal diz, tudo que é de graça às vezes não é tão valoroso, né? A gente acaba não dando tanto valor quando a gente tem um projeto como esse que é feito de forma gratuita. Então, para aqueles que participarem, que se inscreverem e tiverem 90% de participação, ou seja, vão ter que ir em 9 semanas, além, claro, da certificação, ele também vai estar concorrendo a 1 ano de credenciamento no nosso clube de vantagens dentro da Central. Ou seja, a gente vai investir em quem investe na sua própria empresa. Que legal. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Excelente. Dado do recado, 8h21, assim a gente vai encerrando, né, esse primeiro bloco. Obrigado, Ju. Obrigado, Mari. Obrigada, meninos. Portas sempre abertas, quando quiserem retornar, estão em casa aqui na Clube. Rápido intervalo, a gente já volta para o segundo bloco de entrevistas desta quinta-feira aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional.